Vamos lá, gente. Continuando com a nossa história sobre o período regencial, então, né? Só que agora mais especificamente falando sobre as rebeliões daquele período. Assim, a gente vai ver algumas rebeliões, né, de uma forma breve e tal, mas vamos lembrar o seguinte: no período em que o Dom Pedro II ia crescendo, que a gente chamou de período regencial, vocês viram que esse período ele é marcado basicamente por crise. Crise política, crise econômica, crise social. Mas espera aí, o que é crise política? O que é crise econômica? Vamos ver cada uma dessas situações. Crise política. Quando grupos relacionados ao poder pensam diferente e disputam o poder entre si, isso é a crise política. Então vocês viram que lá no período regencial existiam aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro, aqueles que não queriam o retorno de Dom Pedro, e entre os que não queriam o retorno de Dom Pedro existiam uns mais progressistas, digamos assim, que queriam república, fim de escravidão, e existiam aqueles que eram um pouquinho mais conservadores, né? Com um discurso mais moderado. Não, não, não. Continua a escravidão e continua a monarquia. Então, esses três elementos brigando entre si enquanto o trono está ocupado, entre aspas, por uma criança. Então, essas lideranças políticas estão brigando por poder para fazer a sua maneira. E isso gera uma espécie de desgoverno. Crise política. Na crise econômica, bom, a gente está aqui falando, lembra, período regencial, ele começa em 1831 e vai até 1840. A gente está chegando quase na metade do século XIX. E economicamente estamos em crise. Por quê? Lembra lá no século XVIII? O século XVIII era o ciclo do ouro. Então, o ouro, né, os metais preciosos passam a ser produzidos ao longo do XVIII, chegam ali mais ou menos na metade do XVIII, atingem o seu auge, seu ápice, e aquilo começa a entrar em crise no fim do XVIII. Éramos monocultores. O que sustentava a economia do país era só a mineração. A mineração acabou. Esgotaram-se as minas. Já estamos na metade do 19. Qual o produto? Está entendendo o motivo da crise econômica? Crise econômica. Crise social. Bom, desgoverno. Problema nas finanças, no tesouro público, no dinheiro. Isso se reflete na sociedade, que está insatisfeita com o desgoverno, está insatisfeita com miséria, com intolerância, com abuso de poder nas suas localidades, com excesso de imposto. Até em alguns casos, vocês vão ver numa dessas revoltas, dos malês, revoltas que tinham a ver com escravidão e com religiosidade, alguns querendo autonomia. Todas essas daqui, todas essas rebeliões regenciais, cada uma delas tem um nome, claro, né? Cabanagem, balaiada, malês, etc. Todas elas, basicamente, têm esse mesmo princípio de insatisfação por causa da miséria, por causa de impostos, em alguns casos por causa de autonomia, né? Querer independência. No caso da Bahia, por exemplo, vocês já viram a Inconfidência Baiana. Então quer dizer que essa história continua, né? E vai aparecer aqui, reaparecer, né? Por exemplo, no caso da Sabinada. Vamos lá. Então, assim, gente, eu quero que fique claro aqui que é um momento de muita conturbação e violência e rebelião por esse desgoverno, por essa crise econômica. Essa é a grande marca da regência enquanto o trono está, entre aspas, vazio, não é? Vamos lá. A banagem acontece no Pará, nessa data que vocês estão vendo aí. Indígenas e mestiços, insatisfeitos pela miséria, pelas imposições, né, do governo lá, os escolhidos pelo governo. Reparem que, então, é uma revolta de caráter popular.
As pessoas com baixa renda, não tem elite, não é? E é lógico que o resultado seria eles sendo sufocados. Olha só, gente, o número aqui, 25% da população é morta e é reprimida nessa batalha sanguinária, né? Tá. Farroupilha, Rio Grande do Sul. Precariedade econômica, muitos impostos por causa do charque, né? O próprio charque uruguaio era mais privilegiado do que o charque do Rio Grande do Sul. E isso envolve a elite. Opa, dessa vez a elite está insatisfeita também. Não só os pobres. Né? Como fazia agora? Vai sair matando todo mundo? Fica mais complicado? Não fica? Quem é que vai ser assassinado? Quem que não vai? O governo tem mais um dedo mais cuidadoso na hora de resolver a situação, né? Até porque essa elite ela é esclarecida, né? Ela quer a independência do Rio Grande do Sul, né? Eles propunham até o nome da república aqui, ó, Piratiri. Porém, tá vendo que essa aqui é mais longa, né? Ó. São 10 anos de muitas batalhas no Rio Grande do Sul que envolviam briga entre as elites. Uma elite mais conservadora e federal contra uma elite mais progressista e regional ali do Rio Grande do Sul. Porém, o movimento é abafado, com alguns privilégios sendo dados para essa elite. Sabinada, na Bahia. Então, olha aqui, ó, classes média, clero e populares. Na Bahia, lembra? A Bahia passou pelo processo da Inconfidência Baiana, querendo independência da Bahia. Essa história acabou? Não acabou. Né? Na Sabinada existia o interesse de se proclamar uma república da Bahia. Né? Um detalhe no caso do Sabinada é que eles estavam insatisfeitos com Farroupilha. Mas espera aí, professor, Farroupilha não é Rio Grande do Sul? Como assim? Pois bem, pessoas eram pegas na Bahia e obrigadas a lutar na Farroupilha. E isso gerava uma insatisfação por parte dos populares, né? Balaiada. Sufocados, mais ou menos 1.200 mortos, tal. Todas elas estão sendo sufocadas, gente. Sempre a mesma história. Balaiada, no Maranhão. Populares mais elite. Opa, peraí, tem elite no meio de novo, né? Então, assim, lembra que eu dizia? Existia uma elite mais liberal, que queria república, que queria fim de escravidão, e existe uma elite mais conservadora, que quer monarquia e que quer continuidade à escravidão. Essas elites se chocavam. E é lógico que, além disso, tem os interesses dos populares, que é menos massacre, menos abuso nos impostos, menos desigualdade social, mais melhorias, né? Um melhor controle na província. Então, quer dizer que a elite mais liberal se alia aos populares contra a elite mais conservadora, que quer escravidão e quer continuidade da monarquia. De novo, sufocados pelos exércitos, pelo governo, batalhas, mortes, enfim. Aqui eu coloquei uma imagem que ela é bem interessante, essa aqui no seguinte sentido. Pessoas escravizadas que tinham a religiosidade islâmica, lembra? Na época, desde a época da Idade Média, né? Da Península Arábica, o islamismo foi se espalhando pelo norte da África, né? Até atingir a região de Mali. Então, boa parte dos escravos, uma menor parte dos escravos que vinham para o Brasil tinha essa origem islâmica, religiosa islâmica. Chegava num país em que os jesuítas impunham o cristianismo. Então quer dizer que os malês, né, que eram os muçulmanos escravizados, eles tinham dois motivos para se revoltar: a imposição do cristianismo e a própria escravidão. Né? Então eles saem fazendo a revolta, né, conhecido como revolta dos malês e tal, e é claro que eles vão ser sufocados, mas eles prometiam, eles pretendiam, né, libertar os escravos, proclamar uma república na Bahia, né? Eles prometiam libertar os escravos que se convertessem ao islamismo, tal. Todos eles presos, executados ou expulsos, né, muitas vezes enforcados. Todos eles, quando eu digo, não só aqui, né, em todas as revoltas que vocês viram aí,
todas foram sufocadas com mãos de ferro. E então é mais ou menos isso, gente. Valeu? Sem mais delongas. Tchau.